Os amigos que estão em casa agora recebendo esse culto, Jesus abençoe você grandemente, tá bom? Nós estamos aqui hoje num dia cheio de alegria, porque na presença de Deus existe abundância de alegria. Tudo que Deus faz é bom. A Bíblia diz que quando Deus criou, lá no começo, quando Deus criou a luz, Ele olhou e viu que a luz era boa. Depois quando Ele fez o firmamento, Ele viu que o firmamento era bom. Tudo que Deus faz é bom. E a Bíblia diz que esse é o dia que o Senhor fez. Então vai ser bom para você e vai ser muito bom para quem está aqui na igreja. Amém, Jesus? Irmãos, nós estamos num propósito aqui. E hoje já é para nós aqui a sexta semana. Semana que vem, próximo domingo, vai ser o último. A Bíblia fala lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, verso 14. Eu sempre começo daqui. Aqui é o nosso ponto de partida. A Bíblia fala que Naamã, ele mergulhou 7 vezes nas águas do Jordão, a carne dele tornou e ele ficou como um menino, ou seja, ele foi curado. Glória a Deus por isso. A história ali é simples, né, irmão? Naamã era um homem muito importante, ele era o general, né, o chefe do exército, lá, o líder do exército da Síria, mas ele era um homem leproso. Só que então vai Naamã, mergulha 7 vezes nas águas do Jordão, conforme a palavra do homem de Deus. Ele saiu lá do país dele, foi até Israel. O profeta Eliseu deu para ele um recado: vai e mergulha 7 vezes no Jordão. Ele não gostou não, irmão. Ele estava indo embora chateado. Às vezes a pessoa não gosta do que ela ouve na igreja. A gente costuma, irmão, ter uns pensamentos religiosos, sabe? A gente cresce com uma coisa que colocam: não, tem que ser desse jeito, tem que ser assim, o culto tem que ser dessa forma, o pastor tem que pregar desse jeito, e tem que ser tanto tempo, e tem que ser louvor assim. E quando não é do jeito que a gente pensa, a gente não gosta, a gente fica chateado, amém? E a gente não entende que às vezes naquela, vamos dizer assim, naquela quebra vamos dizer assim, de protocolo, sei lá, de maneira de fazer, às vezes é ali que está o milagre, às vezes é ali que está a bênção. O milagre, irmão, nunca esteve nas águas do Jordão. A cura nunca esteve naquelas águas. As águas do Jordão são igual a qualquer outra água. Se você abrir lá na sua casa lá a torneira e encher um copo d'água, aquela água é igual à água do Jordão. Talvez seja até melhor para você consumir. O próprio Naamã disse: as águas lá do meu país são melhores. Ele não falou isso? As águas do rio Abana, do rio Farpar. Só que o milagre nunca teve na água. A Bíblia diz assim, que ele mergulhou 7 vezes conforme a palavra do homem de Deus. Sempre que tiver Deus e o homem na mesma frase, você lembra: o que vale é Deus, amém? Foi Deus que colocou a palavra na boca do profeta: você vai fazer. E ele fez e foi curado. Quando você ouve a palavra de Deus, mesmo que seja uma coisa que você não queria, Deus pede para você fazer uma coisa que vai quebrar totalmente vamos dizer assim, os seus costumes, as suas convicções religiosas. Ensinaram você desde cedo: você tem que fazer desse jeito e desse jeito. Um dia você entra na igreja e Deus fala exatamente o contrário, porque Ele pode fazer, irmão, amém? Ele é Deus. Teve uma vez que Jesus mandou os discípulos dele numa missão, e Jesus diz assim, olha que coisa forte. Jesus falou assim: vocês vão pelo caminho. Isso está lá em Mateus capítulo 10. Se eles acharem, eles colocam, mas não tem problema não, que não é a nossa mensagem, é só uma introdução. E Jesus diz assim: vocês não vão levar bolsa, vocês não vão levar alforje pelo caminho, não levem espada, vocês vão, o obreiro é digno do seu salário. Em toda casa que vocês entrarem, Deus vai preparar, o Pai vai preparar alguém para sustentar vocês. E eles foram. E foi muito bonito, que teve milagres, eles curaram enfermos, expulsaram demônios, amém. E aí, irmão, a Bíblia diz que num outro momento, quando Jesus já estava perto da crucificação, Jesus chamou os 12, olha que coisa forte. E Jesus diz assim: lembra quando eu mandei vocês irem pelo caminho, não levar bolsa nem alforje? E os discípulos falaram: sim, mestre, a gente lembra. Jesus falou: faltou alguma coisa para vocês? Eles disseram não. Ele falou assim: só que agora quem tem bolsa, pegue a bolsa. E se vocês não têm espada, vendam a capa e comprem uma espada. Olha que coisa séria. E aí eles falaram: mestre, a gente tem 2 aqui, então já basta. A gente não vai entrar numa guerra não, isso aqui é apenas para proteção. Guardem com vocês. Deus pode, irmão, ter falado uma coisa num momento para você, e talvez agora você está num outro momento. Agora é um tempo de mudança.
O que você fez no passado e deu resultado, talvez não vai dar agora. Talvez você vai ter que entrar num outro tempo, ter uma mudança de comportamento, de atitude. E às vezes é naquilo que vai estar a sua bênção. Amém? Nós temos que fazer conforme a palavra de Deus. E Deus usa pessoas, Deus usa os servos dele. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Como é que está sendo a nossa campanha aqui, desses 7 dias? Nós estamos mergulhando no Jordão. A gente está indo na Bíblia em passagens, em lugares aonde a Bíblia fala do Jordão. Amém? Amém? E nós estamos mergulhando e procurando extrair tudo que a gente pode ali daquela mensagem, daquela palavra. Eu queria hoje que você fosse comigo no 2º livro dos Reis. Vamos lá, por favor. No capítulo de número 2. Hoje eu já ia começar com vocês lá em Mateus. Eu já ia começar lá falando do batismo de Jesus. Eu ia dividir em 2 partes, porque ali a passagem mais clara sobre o Rio Jordão é aquela. Mas eu vou deixar para falar tudo na última semana, e Deus vai me capacitar, porque tem uma coisa aqui que vocês não posso deixar vocês sem isso aqui. 2º livro dos Reis, capítulo 2. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Capítulo 2. Eu queria ler com vocês. Primeiro eu vou ler só uma parte, porque vai ser apenas uma introdução. Eu tenho toda uma história que eu preciso contar para vocês hoje, mas eu quero ler aqui primeiro, tá bom? O versículo de número, capítulo 2, vamos no versículo de número 6, tá bom? Só para a introdução. 2º livro dos Reis, capítulo de número 2, verso 6. Diz assim: E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Só uma coisa, o Jordão está aqui, pessoal? Sim ou não? Então a gente está mergulhando nele, estamos nele aqui, tá bom? Vamos continuar. Verso 8. Então Elias tomou a sua capa, a dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para as 2 bandas, e passaram ambos em seco. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Olhem para mim, por favor. Nós vamos chegar nessa parte aqui, mas eu queria antes que você prestasse muita atenção. Eu estava ministrando ontem para os jovens da igreja, no retiro que a gente estava fazendo, e eu estava contando para eles uma história, pessoal. A história de uma escola. Essa escola que foi aberta durante um tempo por uma necessidade. Depois ela ficou fechada por um tempo por causa de uma perseguição que houve. E o profeta Elias reabriu essa escola. Não precisa abrir não, eu estou citando, você vai ouvindo. E os meus irmãos que estão lá, quem que está lá hoje lá? É o Levi? Então o Levi é bom de Bíblia, eu vou falando, ele vai colocando ali que ele é 100%, amém? Se você for depois na sua casa, lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3, você vai ouvir a Bíblia falar de um tempo em que Israel estava passando por uma dificuldade muito grande. A Bíblia diz que naquele tempo não havia visão manifesta de Deus. A palavra de Deus era de muita valia. É como se dissesse que a palavra de Deus era rara. Isso está no capítulo 3, tá bom? A palavra de Deus, ela era rara. Como assim? Israel, irmãos, estava num momento de, vamos dizer assim, de uma crise espiritual. O líder espiritual de Israel era um homem fraco. Fraco, a palavra é essa. O nome dele era Eli. Ele era sacerdote e também era juiz de Israel. Os juízes foram homens que lideraram o povo de Deus enquanto não houveram reis. O primeiro rei foi Saul, que quem consagrou foi o Samuel, que eu vou falar dele aqui para você. Mas antes que viesse um rei, a Bíblia diz que houveram esses juízes, que eram como se fossem heróis, que Deus levantou e venceram grandes batalhas. Depois você lê a história dos juízes na Bíblia, é um livro muito heróico, é muito gostoso de ler, é bacana de ler, e você aprende muito, tem muita lição.
Só que depois de um tempo, irmão, Israel foi se deixando a Deus e a coisa começou a ficar feia. E no tempo que Eli era o sacerdote e o líder de Israel, a coisa estava num nível muito, muito baixo. Porque ele tinha 2 filhos que também eram sacerdotes, que ele consagrou para ser sacerdotes, mas os 2 eram pecadores, mas muito pecadores. Eu vou tentar resumir para você o que eles faziam. Em primeiro lugar, eles roubavam as ofertas. A palavra é essa. Oferta naquele tempo não era como hoje. Hoje você pega lá o seu dízimo, você pega uma oferta que você sente no coração, você coloca num envelope e traz para a igreja, ou você faz uma transferência. Hoje o pessoal faz Pix. É assim que vocês ofertam, não é? Naquele tempo as pessoas levavam animais para oferecer. Uma parte daquele sacrifício era do sacerdote, era direito dele. Ele vivia do altar, então ele podia comer do altar. Mas havia uma série de regras, havia uma parte que era destinado. Só que esses 2 rapazes, o Hofni e o Finéias, os filhos de Samuel, eles não tinham, os filhos de Eli, eles não tinham respeito, irmão. Eles iam lá, pegavam o que eles queriam, obrigavam o povo, começaram a maltratar o povo e pegar o que não era para eles. É a mesma coisa, está amarrado em nome de Jesus, como se você chegasse aqui hoje na igreja e você descobrisse que eu estou usando dinheiro da igreja, que eu estou desviando verba da igreja, dinheiro da igreja, para, sei lá, comprar uma casa para mim. Já pensou que coisa absurda? Eu posso comprar uma com o meu dinheiro, com o meu salário. Vocês acham que o pastor pode ter uma casa? Posso, mas eu tenho que pagar com o quê? Com o meu salário. Amém? Eu posso comprar um carro. Quem acha que eu posso ter um carro? Eu vou lá, faço as parcelas e eu pago com o meu dinheiro. Eu não posso agora pegar dinheiro da igreja e fazer essas coisas. E eles estavam fazendo uma coisa parecida. E aí, meu irmão, o nível foi descendo. A Bíblia diz, eu vou falar uma coisa muito feia para vocês, irmão. A Bíblia diz que chegou um tempo em que eles estavam se prostituindo dentro daquele lugar, o lugar sagrado. Iam lá mulheres, e a Bíblia diz que eles se deitavam com essas mulheres. Então imagina, o povo vendo essas coisas acontecer. Era para matar a fé de qualquer um, era ou não era? Só que teve uma mulher de Deus, olha que coisa forte, teve uma mulher de Deus que ela não olhou para nada disso. Irmão, se você olhar para certas coisas que acontecem, você vai se perder. E vai perder o seu milagre, a obra que Deus podia fazer na sua vida. Lá naquele mesmo lugar, aonde aqueles homens roubavam a oferta, aonde aqueles homens estavam cometendo esses pecados terríveis, uma mulher chamada Ana, uma mulher que tinha sonho de ser mãe, ela vai, ela dobra os joelhos ali, ela fala sério com Deus e ela fala: Deus, o Senhor vai me dar um filho, menino. E se o Senhor me der um menino, eu vou dar ele para o Senhor. Ele vai ser seu. Ela fez esse voto com Deus. Amém, Jesus? Lembra, irmão, o pecado nunca é da igreja. Quando você ouve falar que aconteceu alguma coisa, foi o homem que errou. E eu já até falei para vocês, me desculpa repetir isso aqui. Se um dia você descobrir que eu fiz uma coisa errada, irmão, você me denuncia. Procura lá o missionário, o pastor Jaime. O pastor Alex não pode ser pastor aqui da igreja de Taubaté. Defeito todo mundo tem. Eu com certeza não, vamos dizer assim, não sou perfeito. Tem coisa que talvez você vai olhar para mim e você vai falar: o pastor podia melhorar nisso, melhorar naquilo. Mas tem coisa que um homem de Deus não pode fazer. Um homem de Deus não pode estar no altar vivendo em adultério. O homem de Deus não pode estar no altar sendo um ladrão, sendo desonesto. Os irmãos entendem isso. Quem entendeu, diga amém. Se um dia você souber de uma coisa, ou minha ou de qualquer outro, denuncie. Agora, não perca a sua fé por causa disso. Por causa disso, tem gente que deixa de ir na igreja e não sabe o que está perdendo. Aquela mulher, a Ana, ela foi lá, clamou, orou a Deus, buscou a Deus. O que aconteceu? Deus ouviu a oração dela. Ela teve um menino, Samuel. E ela prometeu para Deus, ela disse: esse menino vai ser teu. Deus deu outros para ela. Mas o primeiro, Samuel, ela falou para Deus: eu vou dar ele para o Senhor. Ele ficou com ela durante uns anos, enquanto ele ainda mamava. Quando ele parou de mamar, ela levou ele até o santuário, imagina, irmão, até o tabernáculo, e falou para o Eli, o sacerdote, e disse assim: olha, hoje eu vim trazer uma oferta diferente. O que você veio trazer? Um boi? Não, eu vim trazer hoje esse menino. A partir de hoje ele vai ficar aqui, porque eu prometi que eu ia dar ele para Deus. Ele vai ser um obreiro aqui, sei lá o que ele vai fazer. Ele vai limpar, vai trabalhar, mas ele não é meu, ele é do Senhor.
Imagina você, irmãzinha, pegar seu menininho de 4, 5 anos. Imagina a cena. Imagina no final do dia ela dando tchau. Tchau, Samuel, estou indo embora. Só volto o ano que vem. E aqui o menininho ele deve ter chorado, né? Mamãe, papai. Mas ela tinha dado para Deus. E ali ficou Samuel, irmão. E Samuel foi crescendo, ali naquele lugar, trabalhando, servindo. E como eu disse, a coisa estava feia, não tinha profeta. Porque imagina, esses pecados que estavam acontecendo, como é que Deus ia falar? Tinha como Deus falar? Não tinha. Deus não estava usando ninguém. Só que daí Deus olha lá no templo dele, lá no tabernáculo, e Deus encontra alguém que tinha um coração puro. Encontra um menino, encontra uma criança, Samuel. Irmão, você tem que ser criança. Jesus disse que aquele que não se fizer como um menino não vai entrar no reino do céu. Deus precisa que você seja criança, que você mantenha a fé, que você mantenha a pureza. Amém, irmão? Tem gente que há muito tempo perdeu essa pureza, perdeu a fé. Agora ele acha que sabe demais. Não, pastor, eu vi muita coisa, eu já não consigo mais. Por isso que Deus não fala com você. Mas com Samuel Deus podia falar. Se você for menino, quando eu digo menino não é na maturidade não. Menino na pureza. Aquele coração aberto para crer em Deus, para confiar em Deus. Deus vai falar com você. Deus vai lá no tabernáculo e Deus chama Samuel. Samuel. E ele, menininho, achou que a voz que ele estava ouvindo era a voz de Eli. Ele corre lá. Pois não, o que o senhor me chamou? Ele já era hora de dormir. O Eli, não te chamei não, menino, vai dormir. E isso acontece umas 3 vezes. Na terceira vez que Samuel vai lá, o senhor me chamou? Eli entendeu. Alguma coisa está acontecendo. Esse menino está ouvindo uma voz. Ele disse assim, ô menino, Samuel, se você ouvir de novo, alguém te chamar, responde assim, fala, Senhor, o teu servo ouve. Tá bom? Tá bom. Ele vai lá deitar na caminha dele, ele está lá deitadinho, o Senhor chama, Samuel, ele, pois não, Senhor, pode falar. E Deus fala para ele, Samuel, lembrando que Deus estava falando com uma criança. Eu vou fazer um negócio em Israel e quem ouviu o que eu vou fazer, até os ouvidos dele vão tinir. Porque eu já disse para Eli que ele tinha que corrigir os filhos dele, que ele tinha que parar com esse pecado, mas ele é mole, ele não faz o que ele tem que fazer. Irmão, não fica assustado não, se mesmo você sendo criança pequena, você se considerando pequeno, Deus fala coisa grande, coisa séria com você. Porque quando Deus encontra alguém que tem o coração aberto, Ele entrega recado forte, poderoso. Amém? Palavra que vai mexer com os grandes desse mundo. Quem crê nisso, diga amém. No outro dia, irmão, eu até falei ontem com os jovens, eu fico imaginando Samuel lá pequenininho, passando manteiga no pão, né? Imagina. E vem Eli, menino, que voz era aquela que falou com você? Não era nada não. Não, fala para mim, o que era? Olha, eu vou ser sincero, foi Deus que falou comigo. Ele disse que você vai morrer, que vai morrer seus filhos por causa do pecado que vocês estão fazendo. E quem sobrar da tua família vai mendigar pão. E o Eli, ao invés de se corrigir, de falar, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, ele fala, bom, se é isso que Deus quer, o que eu posso fazer? Meu Deus do céu, meu irmão, que cabeça dura, né? Mas tudo bem. Acontece, irmãos, que Deus fez conforme havia falado com Samuel. Eli não se corrigiu, Eli não corrigiu os filhos dele. Houve uma guerra entre Israel e os filisteus. Os filhos de Eli foram para essa guerra, cometeram a loucura de levar a arca de Deus para o campo da batalha, perderam a guerra, morreram. A notícia da morte deles chegou no Eli. O Eli era velho, gordo e cego também. Ele estava sentado na cadeira, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Foi uma tragédia geral. E a arca de Deus foi roubada, foi levada lá para o território dos filisteus. Só que os filisteus começaram a ser atacados de praga e praga e praga. Chegou uma hora que eles falaram, vamos mandar essa arca embora. Botaram num carro de bois e os bois foram levando direitinho a arca de volta para Israel. Só que daí depois, uns anos depois, o Davi quis levar a arca também num carro de bois e não deu certo. A gente não tem que fazer a obra do jeito que os filisteus fazem. A gente tem que fazer conforme o mandamento de Deus. Mas é mensagem para outro dia. E Samuel? Samuel, irmão, jovem ainda, todo mundo já sabia, ele é um sacerdote de Deus. E Samuel começou um avivamento em Israel. Ele começou a convocar o povo ao arrependimento. Olha, nós estamos passando por isso. Nós estamos vivendo essa miséria. Nós estamos passando por essa humilhação da parte dos filisteus, porque nós abandonamos a Deus. Ele começou a pregar. Sabe o que aconteceu? O povo começou a chegar, irmão.
Começou a juntar uma pessoa, e duas, e três, e o povo foi chegando e se arrependendo e chorando pelos seus pecados. A Bíblia diz que ele pegava água e derramava diante de Deus. É um símbolo do batismo, da purificação dos pecados. Amém? E logo, irmão, tinha muita gente orando, buscando a Deus e pedindo perdão pelos pecados. Era um avivamento que estava começando em Israel. Irmão, quando há esse tempo de quebrantamento, quando há esse tempo de arrependimento, Deus faz maravilhas. Deus nos livra do inimigo. Se você hoje juntar sua família e vocês começarem a buscar a Deus, vamos buscar a Deus sério aqui, os filisteus, os demônios que têm se levantado contra você, eles vão ser envergonhados. Os filisteus ficaram sabendo que lá em Israel estava tendo uma coisa, muita gente estava se juntando. Eles talvez pensaram, acho que eles devem estar reunindo um exército para lutar contra a gente. Os filisteus reuniram um exército e foram para atacar Israel. Alguém chegou em Samuel e falou: Samuel, os filisteus estão vindo nos atacar. O povo ficou desesperado. E agora nós vamos morrer? Samuel disse: nós não vamos morrer. E Samuel fez uma oferta para Deus que ninguém nunca tinha feito. A Bíblia diz que ele pegou um bezerrinho que ainda mamava e sacrificou. Que oferta doída, irmão. Imagina você ver aquele bezerrinho pequenininho que ainda mama, ele foi lá, pegou, tirou e sacrificou. Às vezes a oferta que vai trazer mudança na sua vida é aquela que é doída. Você fica dando sempre a mesma oferta e você tem sempre o mesmo resultado. Tem hora que você tem que oferecer para Deus aquilo que você nunca ofereceu, aquilo que ninguém nunca ofereceu. Chegar para Deus e falar: Senhor, está aqui, ó, é a minha vida, é a minha fé e eu vou fazer. Irmão, Deus entrou na batalha. Deus mandou uma tempestade, começaram a chover pedras e raios no meio dos filisteus. Os filisteus tiveram que fugir. Sem os homens de Israel pegarem numa espada, irmão, a vitória foi dada. Diga glória a Deus. E os filisteus tinham medo. Olha que coisa maravilhosa. Eles tinham medo de entrar em Israel por causa de Samuel. A Bíblia diz que enquanto Samuel liderou Israel, os filisteus não entraram nos termos de Israel. Eles tinham medo. Eu fico imaginando os filisteus lá conversando: vamos atacar Israel? Você é doido? Lá tem um homem que ora e desce raio, trovão. Eu não vou não, se você quiser ir, você vai. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmão, os demônios têm que ter respeito. Olhar para você e falar: não, lá, se eu chegar perto dele eu levo fogo. Porque ele tem poder, Deus é com ele, diga amém. E assim foi. Olhem para mim. Quando Samuel era criancinha, o que eu disse para você? Não haviam profetas. Deus não estava falando com ninguém. Samuel disse: eu não posso deixar isso acontecer. Ele abriu uma escola. Agora que ele era o líder de Israel, ele falou: eu vou abrir uma escola de profetas. E começou a ter em Israel escola de profetas. Hoje nós estamos aqui numa coisa parecida. Vocês vêm aqui para quê? Para aprender a palavra de Deus, para aprender a servir a Deus, amém? Vocês estão meio tímidos hoje, pessoal. Vocês vêm aqui para aprender a buscar a Deus, amém? Então olha para o pastor: nós estamos numa escola, Deus está formando profetas aqui. Homens e mulheres que Ele vai usar, diga amém. E vou dizer para você, olha para o pastor: nessa escola que Samuel abriu, não foi formado só profeta não. Até reis saíram de lá. Anos depois, quando Samuel já era velho, chegaram em Samuel e falaram: Samuel, nós queremos um rei, igual as outras nações têm. Samuel não gostou muito, foi falar com Deus. Deus falou: você está certo de não gostar, porque esse povo está me rejeitando. Mas já que eles querem um rei, eu vou dar um rei para eles. E aí, irmão, olha que história que acontece. Um jovem chamado Saul, um jovem muito bonito, alto, filho de um homem chamado Quis. Ele sai numa missão de procurar jumentas. O pai dele tinha jumentas e tinha perdido as jumentas. Ele sai com um servo e vão procurar jumentas e não encontra jumenta em lugar nenhum. Quando eles vão chegando num determinado lugar, o servo fala para ele: Saul, aqui nesse lugar tem um homem de Deus, tem um vidente, um homem que tem as visões de Deus, Samuel. Se a gente falar com ele, de repente ele vai dizer para nós aonde é que estão as jumentas do teu pai. E Saul fala: mas eu não tenho nada para dar para ele, eu não tenho uma oferta para dar para o profeta, como que eu vou falar com ele? E o servo disse: não, eu tenho uma oferta, vamos lá. Quando eles chegam,
Samuel já estava esperando, porque Deus já tinha falado: esse jovem que vem falar com você vai ser o rei de Israel. E quando, aleluia, quando Saul chega, irmão, a mesa já estava preparada, ele é recebido com honra, ele ficou até estranhando, mas por que esse homem, Saul era o homem mais importante de Israel, por que esse homem tão importante está me recebendo como se eu fosse alguma coisa? Eu não sou ninguém. E Samuel começa a falar de coisas importantes com ele, amém? Na hora de ir embora, quando eles já estão indo, Samuel fala para ele assim: ó, fica tranquilo, as ovelhas do teu pai, aliás, as ovelhas não, desculpa, as jumentas do teu pai já foram encontradas. Isso é 1 Samuel capítulo 10, tá? Coloca lá no capítulo 10 lá que vocês vão achar. O seu pai agora, ele não está mais preocupado com as jumentas, porque ele já encontrou as jumentas. Ele está preocupado com você. Mas você não vai voltar para o teu pai. Primeiro você vai passar por uma escola. A Bíblia diz que Samuel tomou o azeite, derramou sobre a cabeça de Saul e disse: eu estou ungindo você. Você vai ser o capitão, você vai ser o líder do exército de Israel, você vai ser o rei de Israel. Só que você primeiro, como eu disse, primeiro você precisa passar pela escola. O capítulo 10 aqui, ó, 1 Samuel capítulo 10, eu vou ler rapidinho com vocês. Primeiro livro do profeta Samuel capítulo 10, deixa eu achar aqui, só um minutinho. Que eu quero mostrar isso aqui para vocês, que isso aqui é muito bonito. Diz assim, ó, capítulo 10, versículo de número... Eu vou ler um pouquinho, tá? Versículo de número 1 diz assim: tomou Samuel um vaso de azeite, derramou sobre a sua cabeça e o beijou, e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Então ele ungiu Saul para ser o rei de Israel. Diga amém. Aí ele começou a falar: você vai pelo caminho, eu vou resumir que senão fica muita leitura. 2 homens vão te encontrar, seu pai está desesperado atrás de você. Avisa que você está bem, mas que você não vai voltar para casa. Aí você vai continuar o caminho, você vai encontrar 2 homens que estão indo sacrificar para Deus. Está aqui, ó, capítulo de número 10, versículo de número... só aqui, versículo 3. Quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel. Um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Verso 5. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que entrando na cidade encontrarás o que, igreja? Um rancho de profetas, que descem do alto e trazem diante de ti saltérios, tambores e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Então olha para mim. Antes de Saul se tornar rei, ele precisou passar pela escola. Samuel disse para ele: quando você estiver indo pelo caminho, você vai encontrar 3 homens que estão indo fazer um sacrifício para Deus. Eles estão levando vinho, estão levando pães, estão levando o cabrito, né, para o sacrifício. Eles vão dar os pães para você. E quando você acompanhar, você for andando com eles, você vai entrar num rancho de profetas, que era a escola. Amém? E eles vão encontrar vocês com saltérios, com tambores, ou seja, instrumentos. Amém, pessoal? E você vai entrar no meio do louvor deles. Eles vão estar profetizando. Você também vai profetizar. Então você vai se tornar um outro homem. Se você quer ser um novo homem, o homem que Deus pode usar, o homem que pode reinar, você precisa passar pela escola de Deus. Você precisa vir nesse culto como você veio hoje, aprender a palavra, diga glória a Deus. Mas você precisa, irmão, grudar em gente que é de Deus e acompanhar essas pessoas. E nas missões, amém? E participando das coisas, aprender a servir. Foi o que Saul fez. Então olha que coisa. A escola de profetas de Israel, ela não formava só profetas. Ela formava pessoas que louvavam, que tocavam, que cantavam, diga glória a Deus. Mas formava pessoas que reinavam também. Porque pela mesma escola, Davi também passou.
Daqui a pouquinho dá tempo de eu mostrar para você. O que aconteceu, irmão? Saul se tornou rei de Israel. Vai ter gente aqui, irmão, que Deus vai usar para pregar a palavra. Mas vai ter gente aqui que está passando pela mesma escola e que vai se tornar rei, vai se tornar grande, gente rica. Que vai trazer dízimo grande aqui na igreja, oferta grande. Sabe para quê? Para quê? Para patrocinar a obra de Deus. Deus levanta profetas e na mesma escola Ele levanta reis, Ele levanta gente poderosa. E assim Deus fez, irmão. Muitos anos depois, vocês sabem que Saul perdeu o juízo. É triste, irmão, que tem gente que passa pela escola de Deus, aprende o que é bom, mas depois se perde. E aconteceu com Saul. Saul ficou tão perdido, irmão, que a Bíblia diz que teve um tempo que ele chegou a ficar possesso de demônio. Olha que coisa séria. E ele estava com raiva de Davi, querendo matar Davi. E aonde Davi estava? Davi tinha fugido dele, e Davi tinha ido se esconder, junto com Samuel, no meio dos profetas. Diga amém. Lá no capítulo 19, olha que coisa forte. Capítulo 19. 1 Samuel, capítulo 19. Está escrito assim, ó. Capítulo 19, versículo de número 21, diz assim: E avisado disso Saul, enviou outros mensageiros. Eu vou ler o 19, que é melhor para você entender. Vou voltar um pouquinho, tá? 19. E anunciaram a Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas, profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. Então para aqui um pouquinho. Davi tinha fugido e tinha se escondido na escola. Quem era o professor da escola? Samuel. Estavam lá os profetas, quem presidia era Samuel. Era lá que Davi estava. Toda pessoa que quer reinar, ela tem que passar pela escola, onde ela vai aprender a servir a Deus, profetizar, viver para Deus. Quem está entendendo, diga amém. Saul ficou sabendo, é lá que ele está? Ele mandou mensageiros, mandou soldados, vão lá e tragam Davi. Só que quando aqueles soldados chegaram e encontraram os profetas louvando a Deus, eles não quiseram voltar, ficaram lá profetizando também. Olha o que diz a Bíblia, ó, vamos continuar aqui o 20. Ó, onde estava Samuel que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Irmão, tem gente que entra na igreja e a pessoa às vezes nem entra, olha para o pastor, ela nem entra para, vamos dizer assim, para querer buscar a Deus. Tem gente, irmão, que às vezes entra na igreja até com maldade. Eu vou lá para ver se é assim mesmo. Eu vou lá para ver se é assim. Só que quando ela chega aqui, o Espírito de Deus toma ela, ela não quer mais ir embora. Vira profeta também. Aqueles homens, irmão, foram lá para buscar Davi. Davi está lá na escola, Samuel está lá, eles estão todo mundo profetizando. Quando aqueles homens chegam, não querem ir embora. Alguém vai lá e avisa Saul, ó, os homens que o senhor mandou buscar Davi não vão voltar mais não, agora eles querem ficar na escola. O que foi que Saul fez? Então eu vou mandar outros. Versículo de número 21. E avisado disso Saul, enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Todo mundo que Saul mandava, vai lá e busca Davi, ia e não voltava mais, ficava lá. Diga glória a Deus. Está parecendo a nossa igreja, irmão, vamos crer, diga amém. Todo mundo que chega aqui não quer mais ir embora, quer ficar aqui servindo a Deus. Amém, irmão? Eu estou achando vocês bem assim, amém, pastor. É isso aí. Não, quem está animado na fé, diga glória a Deus. Irmão, chegou uma hora que Saul disse assim, quer saber? Eu mesmo vou ter que ir lá. Já que eu quero Davi, eu mesmo vou ter que ir buscar Davi. Amém? Vai lá o crente desviado, o Saul, que tinha passado pela escola e que nunca mais voltou na escola. Amém? Que agora estava até possesso de demônio. Eu vou lá. E quando chega Saul, o que você acha que aconteceu com Saul? Vamos ler? Capítulo de número 19, versículo 22. Foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco. E perguntando, disse: onde estão Samuel e Davi? E disseram: eis que está em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá.
E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que ia profetizando até chegar a Naiote em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel. E esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz, está também Samuel entre os profetas, ou seja, Saul entre os profetas, até Saul, meu irmão. Quando chegou naquele lugar, ele também não aguentou. A Bíblia diz que quando ele chegou, até ele começou a profetizar. O que aconteceu? Durante toda aquela noite ele esteve prostrado diante de Deus. A Bíblia diz que ele rasgou as vestes dele. Irmão, tem gente que um dia já esteve na escola, já esteve na igreja, e hoje a pessoa está vestida de ódio, de rancor, de mágoa. A pessoa está toda cheia de defesa. Não, eu já estive nessas igrejas, eu sei como é que é. Eu não acredito em nada. Ali é tudo. Só que quando essa pessoa chega, irmão, não tem como. Ela tem que tirar aquela veste de ódio. Ela se quebra. Tem gente que já teve desviado, mas um dia volta, a pessoa chora diante de Deus. Diga amém. Vocês perceberam como que essa escola era importante? Quem percebeu, diga glória a Deus. Irmão, essa escola durou anos, formando homens de Deus, ensinando gente a servir a Deus. Só que então veio um tempo muito difícil sobre Israel. Muitos anos depois, o rei de Israel, isso aqui eu pulando muitos anos mesmo na frente. Muitos anos depois, o rei de Israel era um homem chamado Acabe. E o Acabe, irmão, fez uma das piores besteiras que um homem de Deus pode fazer. Casou com uma mulher que não temia a Deus. Casou com uma mulher feiticeira, filha de um sacerdote pagão chamado Etibaal. O homem tinha Baal até no nome. E o nome dessa mulher era Jezabel. Casou com a Jezabel. A Jezabel, irmão, sabe o que ela fez quando ela se tornou rainha? Ela mandou matar todos os profetas que havia em Israel. Os que queriam ainda continuar fazendo alguma coisa para Deus, tiveram que se esconder dentro de cavernas. Teve um homem de Deus bondoso chamado Obadias, que conseguiu sustentar 100 homens desses. Ele, do próprio bolso, ele pagava a água e o pão que eles comiam. Mas os profetas estavam escondidos. Não tinha nenhuma voz falando. No dia que todas as vozes se calam, a Bíblia diz que até as pedras falam, porque a palavra de Deus nunca vai ficar abafada. Então irmão, Deus foi lá, eu estava falando ontem para os jovens, Deus foi lá no meio da roça. Deus foi lá buscar um homem que ninguém dava nada para ele. A Bíblia vai dizer para nós, primeiro livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Irmão, o Elias, ele não era um profeta engomadinho. Ele não era um desses que usa terno e gravata. Ele andava com roupa feita de pelo de camelo. Ele comia gafanhoto, sabe? Ele era igual João Batista. O Acabe deve ter olhado para ele. A cena que eu imagino é Acabe passando na carruagem dele e Elias parando ele no meio do caminho, gritando: olha, assim diz o Senhor, por causa do seu pecado não vai ter chuva, não vai ter orvalho. Ele deve ter olhado e falado: esse doido aqui gritando que não vai chover, vamos embora. Não deu bola para Elias. E aí Deus fala para Elias: agora, Elias, você se esconde, porque agora você vai se tornar um homem procurado, se prepara. Alguns meses depois, irmão, não cai chuva, não cai orvalho, Acabe fica doido. Cadê aquele homem que disse que não ia chover? E manda procurar Elias em todos os lugares. Enquanto isso, Elias estava lá num lugar chamado Querite, bebendo da água do ribeiro, e Deus mandava os corvos levarem comida para ele. Depois Deus tira Elias dali e leva Elias lá para Sarepta, para a casa de uma viúva. Ele multiplica a farinha e o azeite da viúva, ressuscita o filho da viúva. Amém, irmão? O profeta, mesmo quando ele está escondido, Deus está usando ele. Diga glória a Deus. Ali Elias também estava se preparando, ele também estava na escola para fazer coisas maiores. Um dia Deus manda Elias voltar e falar com Acabe, 3 anos depois. A terra estava tão seca depois de 3 anos sem chuva, que o próprio rei estava saindo por aí para procurar pasto para o gado dele, para os cavalos dele.
E Elias vai, encontra Acabe fica com raiva, e Elias diz, não, hoje nós vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Nós vamos fazer um teste. Reúna os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. Eu vou fazer um desafio, nós vamos ver quem é o Deus verdadeiro. E o Acabe reuniu 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Azera. Era 850 profetas, e Elias foi o único profeta de Deus que teve coragem de ir. Os outros continuaram escondidos. Ele foi o único que foi lá. E ele lançou um desafio. Hoje nós vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal vão orar e vão clamar para Baal mandar fogo. E eu vou orar. Eles vão fazer um sacrifício, eu vou fazer. O Deus que fizer descer fogo é o Deus verdadeiro. O povo que estava ali reunido viu aquilo e falou, opa, essa palavra é boa. E os profetas de Baal começaram de manhãzinha, ficaram a manhã inteira gritando e fazendo coisa, e pegava chicote e batia no corpo, nada de descer fogo. E o Elias, irmão, como bom profeta que ele era, ele ficava tirando sarro. Olha para o irmão e fala assim, todo profeta, fala assim, toda pessoa que é de fé, fala assim, não tem medo do diabo. Ela zomba do diabo. Enquanto eles estavam lá gritando, Elias ficava, eu acho que vocês têm que orar mais alto, Baal deve estar dormindo. Às vezes ele está viajando. E eles gritavam, ó, eu acho que vocês não estão fazendo direito. Quando eles desistiram, chegou a vez de Elias. Elias consertou o altar de Deus que estava quebrado, colocou pedras em torno do altar, derramou água. Estou resumindo muito a história. Quando chegou a hora das ofertas, olha para o teu irmão e fala, foi na hora da oferta. Você, crente que não gosta da hora da oferta, você não sabe o que você está perdendo. É na hora da oferta, às vezes, que o fogo desce, irmão, que vem a bênção. Foi na hora da oferta, quando Samuel pegou o bezerro desmamado e ofereceu, que Deus mandou poder. E foi na hora das ofertas que Elias chegou e fez uma oração simples. Ele falou, Senhor, mostra para esse povo que o Senhor é Deus, que eu sou teu servo. Me responde. Deus mandou fogo, irmão. O fogo queimou o altar, lambeu a água, foi lindo. O povo que estava ali começou a gritar, só o Senhor é Deus. Morreram os profetas de Baal. Era para ter sido um avivamento lindo. Porque além disso, Elias subiu ainda no monte, orou, e Deus mandou a chuva que há 3 anos não caía. Era para todo mundo ter voltado para Deus, a adorar a Deus. Quem concorda comigo, diga amém. Só que quando Acabe chegou em casa e contou para Jezabel, a Jezabel não queria se converter. A Jezabel, irmão, ela gostava das coisas do mundo. Gostava do Baal, do demônio dela. Ela disse, manda dizer para o Elias que eu vou matar ele, igual ele matou os profetas de Baal. E Elias ficou com medo, irmão. Elias ficou pensando, puxa, depois de tudo que eu fiz, agora eu vou receber essa ingratidão. Tem gente que às vezes deixa a mágoa entrar, né? Porque ela pensa, não, agora eu vou ter reconhecimento. Quem quer servir a Deus não pode buscar reconhecimento. Quem quer servir a Deus tem que sempre buscar a vontade de Deus. Amém? Elias foge, irmão. Vai para o deserto. Lá no deserto, um anjo dá comida para ele. Ele come o pão, bebe a água. Ele caminha 40 dias, chega no monte de Deus. E ele vai fazer a mesma coisa que os outros profetas estavam fazendo. Ele vai se esconder dentro de uma caverna. Quando ele está lá escondido, Deus pergunta para ele, Elias, o que você está fazendo aí? E ele começa a falar, Senhor, todos os teus profetas morreram. Eu fui o único que sobrou, só tenho eu. E aí Deus fala para ele assim, isso, pessoal, tem toda uma história, eu estou resumindo muito. Porque Deus fala isso, depois Deus fala de novo, mas tem um momento lá em que tem fogo, terremoto, eu estou resumindo. Quando Elias saiu da caverna, Deus falou para ele, o que você está fazendo aqui? E ele fala, Senhor, eu sou o único. Deus falou, não. Você vai voltar pelo teu caminho. Isso está lá no capítulo 19, tá? Eles vão colocando ali para mim. Você vai ungir Azael, rei da Síria. Você vai ungir Jeú, filho de Nins, como rei sobre Israel. E você vai voltar lá em Abel-Meolá, você vai ungir Eliseu, filho de Safate, ele vai ser profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael não escapa da espada de Jeú. E quem escapar da espada de Jeú não vai escapar da espada de Eliseu. E agora Elias, obedecendo a Deus, ele volta. O que Elias vai fazer? Elias vai reabrir a escola que estava fechada há muito tempo. Quem está entendendo, diga amém. E ele vai buscar o seu primeiro aluno. Aquele que seria o sucessor dele, o profeta no lugar dele, diga amém.
E o que o Eliseu está fazendo? O Eliseu está lá, irmão. Como é que ele está fazendo? Ele está arando a terra com os bois dele. Puxando lá o arado e os bois. E eu acho que o Eliseu, no coração dele, ele ficava orando: Deus, eu quero tanto te servir, eu quero tanto fazer tua vontade. Elias passa por ele, irmão, ele está lá de costas trabalhando. Elias tira a capa e joga nele. Ele pega a capa, quando ele olha, ele fala: meu Deus, essa é a capa de Elias. Quando ele olha, Elias está indo. Ele corre atrás de Elias e fala: deixa eu só dar tchau para meu pai e para minha mãe, eu vou contigo aonde o Senhor for. Essa palavra foi a palavra que abençoou Eliseu. Elias disse: pode ir, você já entendeu o que eu fiz. Ele vai, se despede dos pais, mas antes dele ir embora, ele mata os bois dele. Aqueles aparelhos de arar, o aparelho, ele quebra, faz lenha, e agora ele faz um churrascão, vamos dizer assim. E chama todo mundo come os bois que eram dele. E pastor, por que ele quebrou o arado dele? Por que ele matou os bois dele? Para não ter desculpa para voltar. Quando você entra no ministério, você não pode olhar atrás. O Senhor Jesus, muitos anos depois, usou Eliseu como exemplo. Ele disse: quem lança a mão, quem tira a mão do arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Irmão, eu entrei no ministério que Deus me colocou, eu não posso agora pensar em voltar atrás. Não, esse negócio de igreja não dá não, eu quero ganhar dinheiro, não. Eu tenho que ficar na missão que Deus me deu. Você que um dia colocou os pés aqui para servir Jesus, vai com Jesus até o final, não olha para trás nunca mais. Diga glória a Deus. E agora, irmão, olha para o pastor. Elias e Eliseu vão embora e recomeçam a escola. Muitos anos depois, a escola tinha crescido tanto que a Bíblia vai dizer para nós que tinha 4 escolas em 4 lugares diferentes. E aí chega lá onde eu comecei a pregação. Lá no capítulo 2 do 2º livro de Reis. Irmão, Elias já estava bem velho. Eliseu agora já não era o jovem que tinha sido chamado por Elias. Ele deve ter ficado pelo menos uns 20 anos junto com Elias, aprendendo a servir a Deus. A Bíblia fala que ele lavava as mãos de Elias. Ele foi como um obreiro, irmão, que carrega a Bíblia do pastor, que engraxa o sapato do pastor. Foi isso que ele fez. E ficou andando do lado de Elias. Um dia teve a revelação: Elias não vai morrer, Elias vai subir para o céu. E Elias chega para Eliseu e diz: Eliseu, eles estavam num lugar chamado Gilgal, onde tinha uma escola de profetas. A turma ali devia ser grande. E Elias fala para Eliseu: Eliseu, fica aqui, porque Deus está me enviando para Betel. E ele fala: não, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei, eu vou contigo. E eles vão em Betel. Quando eles chegam em Betel, os filhos dos profetas, os alunos que estavam ali, eles chegam para Eliseu e dizem: Eliseu, você está sabendo que o Elias vai subir para o céu? Ele: também sei, calai-vos. O Eliseu era aquele que na hora da pregação ele não queria ficar ouvindo fofoca, ele queria prestar atenção. Tem sempre alguém que na hora da pregação quer bater papo. Quer ou não quer? Tem ou não tem? Que quer ficar conversando e você está tentando prestar atenção e a pessoa fica lá: e o Corinthians, e o Palmeiras, você não viu, não sei o quê. Ah, mas esse pastor, olha, a gravata dele não está combinando. Não tem um povo assim, irmão? Tem ou não tem? O Eliseu estava ouvindo a conversa. Ele: calai-vos, eu já sei o que vai acontecer, eu quero prestar atenção, eu quero pegar o que eu posso até o último. Diga amém. Quando terminou aquela última aula, Elias se despede daqueles homens e ele fala: Eliseu, agora você fica aqui, porque o Senhor está me enviando a Jericó. Ele: não, vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei, eu vou contigo. E eles chegam em Jericó, aonde tinha outra escola. Diga amém. E aí, irmãos, olha para o pastor, os alunos que estavam lá também eram fofoqueiros. Olha para o irmão e fala assim: em todo lugar tem fofoqueiro, viu, irmão? Menos aqui na nossa igreja não tem. Olha para o irmão do lado, não fala nada, só olha. Ele já entendeu, diga glória a Deus. Quando, aleluia, aqui não tem. Quando eles chegam lá em Jericó, os filhos dos profetas chegam em Eliseu: Eliseu, você está sabendo o que vai acontecer? Eu também sei, calai-vos, eu quero ouvir, eu quero prestar atenção no homem. Esse é o que vai ser grande, irmão. Você que fica ouvindo conversinha, picuinha, você vai ser pequeno. Você que quer prestar atenção, que quer aprender, você vai ser grande, você vai ser uma bênção. Aí, irmão, quando termina a aula, Elias fala para Eliseu: agora você fica aqui, porque eu estou indo ao Jordão. Não, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu vou. E 50 filhos de profetas foram com eles. Então 52 pessoas andando na direção do Jordão.
Só que quando eles foram chegando perto do Jordão, os 50 ficaram para trás. O nome Jordão significa aquele que desce. Tem uma parte do ministério que é a hora em que Deus realmente ele abençoa a pessoa e a hora que ela vai ser usada por Deus, que a maioria não passa por ela. Tem gente que sai de Gilgal e vai para Betel. Gilgal significa círculo. Tem gente que sai do mundo e vai para Betel. Betel é casa de Deus. Muita gente vem para a igreja. Aí depois vai para Jericó. Jericó é o lugar da batalha, onde tem muralha. Tem gente que aprende a expulsar demônio, a fazer a obra. Diga amém. Só que quando é para chegar no Jordão, o Jordão é onde você se humilha, onde você se desce, aonde você desce, aonde você se entrega totalmente a Deus. Tem gente que não passa por ali. 50 ficaram para trás. Só quem atravessou o Jordão foi Elias e Eliseu. Elias olha para Eliseu, vê que os 50 ficaram para trás. E detalhe, tinha sido um milagre. Porque o Elias, ele tirou a capa dele, ele tirou ali o paletó ali, pegou, dobrou, bateu no Jordão e o Jordão abriu. Eles passaram. Quando eles chegaram do outro lado, Elias olha para Eliseu e fala: o que é que você quer, rapaz? Fala logo, antes que eu suba, antes que o Senhor me leve. Ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Então agora você pediu uma coisa difícil. A condição é que você me veja subir. E Eliseu ficou olhando Elias. Quando você quer uma coisa, você quer servir a Deus, coloca os olhos em Jesus, não deixa nada tirar a sua atenção. Vai aparecer todo tipo de coisa para tirar você da fé, irmão. Para tirar você da igreja, fazer você parar de olhar para Jesus. Vai ter gente que vai fazer coisa errada na sua frente. Para ver se você para de olhar para Jesus e começa a olhar para aquela pessoa. Amém? Tem gente que para. Tem gente, irmão, que o diabo coloca uma proposta: não faz isso aqui porque você vai ganhar muito dinheiro. E ela para de olhar para Jesus e começa a olhar para o dinheiro. A moça está na igreja e ela quer servir a Deus, só que ela está solteira e a idade está chegando e ela começa: ai meu Deus, eu preciso casar. E aí um dia ela para de olhar para Jesus e começa a olhar para o rapaz lá do mundo. Ele não é crente, ele gosta de tomar uns negócios, mas ele até que é bonitinho. E ela deixa de olhar para Jesus. Quem está entendendo, diga amém. A maioria faz parte dos 50 que ficam para trás. Mas tem aquele que é Eliseu, que continua olhando para Elias. Tem aquele crente que coloca os olhos em Jesus, coloca os olhos na palavra e não tira por nada. Diga amém. Por fim, irmão, veio um carro de fogo e Elias subiu no redemoinho. E Eliseu ficou olhando para Elias, ele viu. A Bíblia diz que quando Elias subiu, a capa dele desceu. A mesma capa que havia sido jogada muitos anos antes, agora ela era de Eliseu. Eliseu volta pelo mesmo caminho. O Rio Jordão estava fechado. Mas ele disse: não, eu passei por aqui e eu não tive que nadar. Eu não vou nadar para atravessar não. Ele dobrou a capa, bateu na água e disse: onde está o Deus de Elias? E o Jordão se abriu de novo. Irmão, se você for até o fim da caminhada, se você passar pela escola, Deus vai te usar para fazer maravilhas. Dali em diante você vê Deus usar Eliseu tremendamente. Alguns dizem que 2 vezes mais do que Elias. E eu sou um desses que acredita nisso. E grandes milagres que Eliseu fez estão relacionados a essa escola. A mulher que Eliseu multiplicou o azeite dela, ela era esposa de um profeta que estudava na escola. Amém? Lembra que eu preguei semana passada do machado que caiu na água? O homem que deixou o machado cair era um aluno da escola. Eles estavam querendo, inclusive, construir um lugar maior para a escola. Não sai da escola de Deus. Fica aprendendo com Jesus. Você vai passar o Jordão, Deus vai te usar tremendamente. Quem entendeu, diga glória a Deus. Irmãos, fiquem de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor tem bênção para nos entregar aqui hoje. Quem vai sair daqui abençoado, diga: eu vou. Coloca a mão no teu coração, fecha os seus olhos. Aleluia. Senhor, estamos aqui para aprender contigo, Pai. Fazer a vontade do Senhor, te obedecer sempre. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, de balaba siribiando, me canta laba siribiando, balaba. Irmão, a unção de Deus está nesse lugar e você pode começar a receber poder agora. Levante as mãos em nome de Jesus e comece a receber esse poder, irmão. Nós vamos fazer a oração da fé.
Nós vamos expulsar demônios em nome de Jesus. Mas primeiro você tem que receber essa unção. Isso, fale para Ele, diga: Senhor, eu vou olhar para Jesus, não vou tirar os olhos do Senhor, vou ficar com o Senhor até o final. Oh, aleluia, labaciri balabala. E perto da meia-noite ouviu-se um clamor: o noivo vem, o noivo está chegando. Algumas daquelas moças tinham azeite, as outras não. As que estavam com as lâmpadas acesas entraram na festa do noivo. Você tem azeite, irmão? Tem azeite aí? Tem óleo aí? Quem tem azeite aí? Quem está cheio de Deus aí? Quem está cheio do Espírito Santo, começa a dar glória a Deus. Começa a dar glória a Deus. Oh, de balaba siri balaba 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 shura balaba. Oh, ri balaba shuri balaba canto balaba shuri balaba balaba. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, receba a unção de Deus. Receba a unção de Deus. Receba o óleo sobre a tua vida, aleluia. Receba o poder de Deus agora, irmão. Levante as mãos. O Senhor consagra as suas mãos. O Senhor consagra a tua vida. De balaba canto no balaba shuri balaba. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. La balaba siri balaba balaba. Oh, glória a Deus, aleluia. Levante as mãos para o céu. Pai, coloca a unção do Senhor, o poder do Senhor nas mãos dessa pessoa agora. Irmão, coloque as mãos sobre a sua cabeça em nome de Jesus. Do alto da cabeça à planta dos pés. Seja curado. Seja sarado de toda enfermidade. Todo mal saia do seu corpo agora. Todo vírus, bactéria, toda alergia, inflamação, infecção, defeito físico, deficiência, debilidade, eu ordeno agora, saia. Saia em nome de Jesus. Vai mandando sair agora, irmão. Vai mandando sair essa dor de cabeça que você sente, essa dor no joelho que não te deixa andar, esse mal na sola do teu pé, vai saindo agora. Os problemas nas vistas, problemas auditivos, em nome de Jesus, vão saindo, vai saindo todo mal. Vai saindo todo mal agora. Toda obra do diabo, todo demônio, até mesmo o pior demônio, que foi mandado por obra de feitiçaria, de magia negra, que foi mandado para destruir a família, o casamento dessa pessoa. Eu te ordeno, demônio, solte essa pessoa, saia, vai embora, em nome de Jesus. Levante as mãos agora, seja curado, seja abençoado e seja cheio do Espírito Santo agora. Quem crê na vitória pode começar a dar glória a Deus. Isso, quem crê na vitória pode começar a dar glória a Deus. Pode começar. Começa a dar glória a Deus. Vai dando glória a Deus. Vai adorando a Deus. Aleluia, 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 aleluia. De balaba chora balaba canta la balaba. Oh, aleluia, isso. Vai levantando a sua voz. Vai levantando a sua voz. Vai adorando. Vai adorando, adorando a Deus. Meu Deus do céu, isso. Adore, adore, adore. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia, eu te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo.
amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Canta, te amo, eu te amo, Senhor, eu te amo, canta. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, eu não vejo a hora, eu não vejo a hora de te encontrar. Aleluia. Eu não vejo a hora de te abraçar. Oh, eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem, o noivo. Oh, obrigado, Jesus. E logo o Senhor virá para nos buscar. Obrigado por curar os doentes aqui hoje. Obrigado por libertar os oprimidos aqui. Pelas suas maravilhas, louvado seja o Senhor. Diga: eu saio daqui hoje abençoado em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. E vamos aplaudir o Senhor, irmãos, bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, olha para o pastor. Eu vou fazer com vocês aqui agora, igual eu fiz essa semana, pessoal, na sexta-feira, e foi bonito aqui, glória a Deus. Foi muita gente contando bênção. Nessa oração que eu fiz, Jesus curou pessoas aqui. Amém? Tem gente que chegou aqui hoje, estava doente, estava enfermo e está curado agora. Nessa oração, quem crê, diga glória a Deus. Eu queria que você que chegou com alguma coisa, que você contasse. Mas tem gente, pessoal, que não foi nem de agora. Tem gente que foi abençoado nesses dias aqui, nas reuniões, nas campanhas. Você que diz assim: pastor, eu tenho uma bênção, mas tem que ser rapidinho. Você que tem uma bênção para contar, eu vou dar um minutinho. Conta rapidinho o que Jesus fez. Glória a Deus. Isso. Dor no joelho, pastor. Você estava com dor aí? Foi curada? Estava inchado. Estava inchado? Saiu agora? Saiu agora. Jesus é lindo, diga glória a Deus. Quem mais? Pastor, Jesus me tocou aqui lá atrás, lá tinha alguém lá com a mão levantada aqui do lado aqui. Fala, irmã, o que foi? Coluna. Estava com dor na coluna? Quanto tempo que estava, irmã? A semana inteira. E Jesus tocou na senhora agora? Oh. Glória a Deus, Jesus é bom. Quem mais ali, ó, do meio ali? Glória a Deus. Isso. Dor no joelho também. Dor no joelho, irmã? Mas um mês de dor. Um mês com dor no joelho. E travava, fazia massagem. E Deus curou. Jesus curou agora. Amém. Jesus é bom, diga glória a Deus. Isso, aqui na frente aqui. Dor no olho, pastor. Só um minutinho que o irmão está chegando aqui para filmar a senhora. O que foi, irmã? A senhora? Dor assim na vista, sabe aquela dor assim, bem em cima. Assim. E agora saiu a dor na vista. Jesus curou. Diga glória a Deus. Jesus é bom. Tem mais gente sendo abençoada. Vai lá, levanta a mão em nome de Jesus. O meu testemunho é da semana passada. Só um segundinho, irmã, que o irmão está chegando lá. Isso, ele vai chegar aí. Isso. Glória a Deus. Isso, vai lá. O meu, na semana passada, quando eu coloquei o pedido ali nas águas, eu pedi, porque sexta-feira agora eu ia fazer quimioterapia. E eu não queria passar mal como eu tinha passado nas outras vezes. E o Senhor me deu forças que eu não estou passando mal. A senhora não sentiu nada lá, irmão? Não. Jesus está cuidando da senhora. Amém. O milagre é completo, em nome de Jesus. Toma posse da bênção. Amém. Quem mais? Levanta a mão em nome de Jesus. Aqui no meio, aqui. Espera só chegar aqui, o pessoal aqui. Glória a Deus. Vamos lá. Que fala, homem de Deus. O que foi? Faz uns 2 meses que eu tive um problema na perna. Sim. Aí a gente entrou em desespero e falaram que ia cortar a minha perna. Disseram que ia cortar a perna do senhor, irmão. Aí minha filha entrou em desespero aqui, veio aqui, porque só eu que sou da igreja aqui. Aí veio aqui, falou com o senhor foi lá no hospital, orou. Quando passou os dias, eu fui no médico, o médico falou: não vai cortar mais. Irmão, estou lembrando do senhor agora. Eu fui lá no hospital ver o senhor. Foi. E no dia que eu fui, olha que coisa, eu fui um dia no hospital ver o irmão, e quando eu cheguei lá, irmão, o irmão não estava, o senhor estava no procedimento. Eu evangelizei acho que 4 ou 3 pessoas que estavam lá. Eu fui, preguei para um, preguei para outro, eu fiz quase um culto ali. E fui embora. Aí eu voltei no outro dia eu fui e orei pela perna do senhor. E eu lembro que estava feio mesmo. E os médicos tinham dito que iam amputar a perna do senhor. Aí passou uns dias, eu cheguei lá, o médico falou: não vai, porque Deus sabia. Jesus curou a perna do senhor. Vem cá, irmão. Vem cá, vem no meio. Anda aqui para mostrar para ele. Vem cá, anda aqui para mostrar que o senhor está com as 2 pernas para envergonhar o diabo. Olha lá, pessoal. O diabo disse que o homem ia perder a perna, o homem está andando aqui, ó. Diga glória a Deus. Pode aplaudir, irmão. Jesus é lindo. Obrigado, glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Aleluia. Aleluia. O irmão não é o único. Cadê o irmão Carlos? Está aí? O irmão Carlos às vezes vem nesse culto.
Ele não está aqui, né, o irmão Carlos? Às vezes você vai estar perguntando, mas que Carlos, né? Tem um outro irmão Carlos aqui que ele também ia amputar a perna esses dias, mas Jesus curou ele também, glória a Deus. O que foi, irmãozinho? Conta para mim. Olha, fiquei com a tontura aqui, pastor. Agora Deus curou minha tontura. Saiu agora? Aí, o nome de Jesus. Não tem mais nada. Não tem mais O senhor pode. Agora, se for precisar dançar, o senhor dança aí que não vai ficar tonto. Jesus é lindo. Diga glória a Deus. Obrigado, Senhor. Que culto maravilhoso. Quem mais, em nome de Jesus? Pastor Jesus me tocou. Conta, irmão. Só mais uma pessoa só. Para a gente terminar aqui com alegria. Só mais um. Vai lá. Vai só esperar o irmão chegar. Isso. Glória a Deus. Dor Fala. de cabeça durante a semana toda. E hoje, graças a Deus, agora passou no culto. Saiu a dor também. Isso. Irmão, levanta as mãos. Obrigado, Jesus. O Senhor é bom. Aleluia. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo. Eu te amo. Canta, eu quero ouvir a igreja. Vai, bem bonito. Eu te amo. Gritar pro mundo inteiro. Te amo, Senhor. Te amo. Obrigado, Jesus. Todos que vieram nesse culto estão abençoados para a glória de Deus. Quem crê, diga amém. E vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Jesus é bom, irmãos. Amém. Obrigado. Deus abençoe o pessoal de casa. Pode sentar. Glória a Deus.